Boa noite a todos. Eu sou Rosinda Oliveira, do Instituto de Psicologia da UFRJ, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, a convite da Liga, né? É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre o nosso trabalho, e nesse contexto, o trabalho de pesquisa que a gente vem desenvolvendo, né? É um dos projetos, um projeto maior, né? O maior projeto que a gente tem hoje no grupo sendo tocado, o Aceletra. É um projeto que a gente vem desenvolvendo, ele começou antes da pandemia, né, e ficou paralisado durante os 2 anos ali mais difíceis da pandemia, né, porque paralisado no sentido na coleta de dados, né, porque é um projeto que envolve crianças vistas no contexto escolar, então, durante a pandemia não dava para a gente fazer a coleta de dados. A gente até fez alguma coleta de dados com algumas crianças que os pais permitiram que a gente fosse nas casas, mas foi muito pouco. Era tudo muito difícil. Mas é um projeto que a gente tem muito carinho com ele, é uma contribuição, é uma colaboração com o Instituto DOR, mais particularmente com o professor Roberto Lente, que foi meu professor na graduação. Então, quando ele chegou para mim ali, acho que foi 2018, e falou que tinha interesse em fazer esse projeto, principalmente porque ele se alinhava com os interesses da Rede Nacional de Ciência para a Educação, né, que vocês estão vendo aqui o logo, que está voltada para levar a ciência para dentro das escolas, né, para o ensino e para as escolas. Então, uma rede nacional de pesquisadores de várias áreas de conhecimento, que desenvolvem projetos que têm ou uma aplicabilidade mais direta, ou tem uma possibilidade de translação, né, para a educação, ou tem alguma relação, mesmo que indireta, com educação e desenvolvimento. Então, eu fiquei muito feliz, né, porque eu sempre sonhei em fazer alguma coisa com ele, desde quando ele foi meu professor de graduação, eu fiz a disciplina de neurofisiologia com ele, então fiquei super feliz, eu disse, oba, vamos fazer esse projeto que é muito interessante. Então, esse projeto, então, ele tem a coordenação geral do Roberto, né, que agora está só no Instituto DOR, ele se aposentou da UFRJ e ficou lá um tempo, mas depois já saiu, e também ele é parte, né, do Instituto Nacional de Neurociência Translacional, é um dos fundadores também, e aí a gente tem vários colaboradores, alguns que vocês conhecem, a Jane Correia, né, eu lá da UFRJ, a Jane Correia, o Lucas Gemal, que é um doutorando do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, a Fernanda Ferreira, que é uma doutoranda orientada por mim do Instituto Nacional de Neurociência Translacional, a Gabriele, agora, Batista Reis, que é mestranda lá do programa de pós-graduação da UFRJ, e a Amanda Ramos, que também está ingressando no projeto, e muitos alunos de graduação, no final eu vou mostrar a foto deles, e a Júlia Patrão, que está aí assistindo a palestra, também é do nosso grupo, entre outros alunos de iniciação científica. Esse projeto, né, ele foi, claro, submetido à Plataforma Brasil, e ele foi, então, aprovado. A gente inspirou esse projeto, na verdade, o software que integra esse projeto num software já existente. Mas eu vou contar um pouco da história, assim, teórica por trás disso, para vocês poderem entender qual é a ideia
que a gente está abordando com esse nosso Aceletra. E aonde a gente quer chegar com isso. Então, quando a gente pensa, a Seletra já deve falar para vocês que a gente está falando de leitura, né? Então, é um projeto voltado para aceleração de leitura. A gente sabe que a leitura envolve processos de alta ordem e processos chamados de baixa ordem, que o nome não implica em serem menos importantes, né? Mas sim que eles trabalham com processos mais básicos, mas que de básicos não tem nada. São bastante complexos, mas são processos mais básicos em termos de complexidade cognitiva. Né? Então, a leitura envolve, então, esses processos de baixa ordem, basicamente envolvidos na decodificação do que se lê, né? Então, para ler uma palavra é preciso que eu saiba, num primeiro momento, pelo menos, identificar as letras, relacionar letras com sons, né? E que eu possa, aos poucos, ir formando memórias de como as palavras se parecem, para que esse processo vá se tornando automatizado. Então, quando a gente fala de processos de baixa ordem, a gente está falando desses processos de decodificação de palavras, né, e de leitura de palavras. Quando a gente fala de processos de alta ordem, a gente está falando de construção de representações mentais do que você lê, do texto que você lê, e aí vai para além das palavras, né, então, quando a gente lê um texto, a gente não só está lendo as palavras que estão ali, mas a gente está acessando significados, a gente está, inclusive, inferindo coisas que não são ditas diretamente no texto, mas que ele nos deixa, nos dá a entender nas entrelinhas, por exemplo. Então, e esses são, então, os processos de alta ordem. Tanto os processos de baixa ordem quanto os processos de alta ordem recrutam uma série de funções cognitivas. Linguagem, né, como é bastante óbvio, né, então, fonologia, vocabulário, sintaxe, tudo isso entra tanto nos processos de decodificação, quanto nesses processos de alta ordem. Né? Funções executivas básicas, como memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade, processamento visoespacial, discriminação, percepção, funções executivas de alto nível, como atenção controlada, planejamento, uso de estratégias, monitorização. Então, a leitura mobiliza diferentes processos cognitivos, tanto para possibilitar a implementação desses processos de baixa ordem, quanto os processos de alta ordem. E isso implica em que as intervenções na leitura, e o Aceletra é uma intervenção na leitura, as intervenções que se fazem na leitura, seja no contexto da clínica, né, seja até intervenções também desenhadas para serem feitas em escolas, né, com o desenvolvimento típico, elas vão atuar tanto nesses processos de baixa ordem, quanto em processos de alta ordem. Existem intervenções, por exemplo, para a compreensão leitora, que vão diretamente vão ter como foco a ativação de processos de controle, então, de funções executivas. Então, essas intervenções envolvem, por exemplo, ensinar alguém a buscar a estrutura do texto para usar essa estrutura na compreensão do que é lido. Uma intervenção típica que se faz, a gente faz isso aí na clínica, na DPA,
com crianças que têm dificuldade para ler, é entender, por exemplo, claro que isso é feito de uma maneira bastante, construído com a criança, né? Entender, por exemplo, que um texto narrativo, ele tem uma estrutura, que ele tem personagens, que ele tem um cenário, que ele tem uma situação-problema, que ele tem a resolução da situação-problema, e a criança aprendendo a localizar esses elementos no texto que ela está lendo, essa estrutura do texto vira uma chave de leitura, facilita o processo, estrutura o processo de compreensão. Mas a gente também sabe que não só intervenções em processos de alta ordem, mas intervenções em processos de baixa ordem também têm efeitos na compreensão do que se lê, né? Então, a melhoria da fluência, por exemplo, a melhoria da acurácia da leitura, da automaticidade da leitura e da expressividade da leitura, né? E claro que aqui por trás está a velocidade da leitura, né? Ela também tem efeitos muito importantes na compreensão leitora, né? E eu até nem falei aqui, mas, bom, a importância da leitura é fundamental, né, para todos nós, né, que é um motivador primeiro, né, a gente já está tão dentro do projeto que acaba nem mais falando tanto, né, mas a importância da leitura é fundamental, primeiro, porque é uma ferramenta importantíssima, né, para a vida de qualquer um, né, no mundo, principalmente no mundo ocidental, né, no mundo letrado, né, então não ler te exclui de muitas possibilidades na sua vida, né, além dessa importância, possibilita que você aprenda outras coisas, né, na escola, por exemplo, ou fora dela, e também porque é importante a gente trabalhar com intervenções na leitura, ou se preocupar com isso, porque a gente está num país em que a nota nossa nos testes internacionais é muito abaixo da crítica, né? O desenvolvimento da leitura das nossas crianças está precário há muitos e muitos anos, e sempre nos testes internacionais as nossas crianças, e não só as nossas crianças, os adolescentes também, e mesmo os adultos, apresentam sempre um desempenho muito abaixo da média, não é nem só rebaixado, é muito abaixo da média. Então, trabalhar com isso é de suma importância, né? Então, quando a gente fala dessas intervenções na leitura, visando melhoria da compreensão da leitura, a gente fala nessas intervenções tanto em processos de alta ordem como em processos de baixa ordem. Ora, o nosso projeto visa desenvolver uma intervenção nos processos de baixa ordem. Então, nosso foco é na velocidade de leitura, o que causa muita perplexidade para muitos, principalmente aqui no Brasil, porque existe muito a crença de que o importante é compreender, não é ler rápido. Então, quando a gente apresenta esse projeto, geralmente e educadores estão na plateia, eles geralmente ficam meio chocados, achando que a gente está falando de acelerar a leitura por acelerar, né? Só para fazer as crianças lerem rápido. E ainda tem uma certa confusão com produtivismo, com outras coisas que são muito criticadas pelos nossos educadores. Vocês estão me ouvindo, não estão? Só para eu saber. Sim, Rosana. Ok. Sim. Está vendo direito? Tá. Então, a técnica de intervenção que a gente visa desenvolver, então, toca, como eu falei para vocês, nos processos de baixa ordem e principalmente na velocidade de leitura.
leitura. Todos sabemos que a velocidade de leitura ela é importante para a compreensão leitora, isso é muito bem estabelecido na literatura e na prática de quem trabalha com dificuldade de leitura. Todo mundo que trabalha com dificuldade de leitura, seja fonoaudiólogo, seja neuropsicólogo, sabe que em algum momento, se você está trabalhando com dificuldade de leitura, você vai ter que trabalhar com a velocidade de leitura, porque ler devagar, ler muito lentamente, tem uma série de consequências, dificulta a compreensão, é frustrante, é cansativo. Então, o aumento da velocidade está sempre como um dos objetivos de qualquer tentativa de melhorar a leitura. E aí, o Roberto, quando propôs esse projeto, ele estava muito encantado, né, com um artigo que ele tinha lido na Nature, de que um pessoal em Israel e nos Estados Unidos estava usando um software que é o Reading Acceleration Program, para fazer as pessoas lerem rápido, criança, adulto, adolescente, criança com dislexia, adulto com dislexia, sei lá o que fosse, estavam usando esse Reading Acceleration Program e que estavam tendo incremento de velocidade, né, e também de compreensão. Então, tinha uma série, e depois, claro, ele trouxe esse artigo da Nature, né, que chamou a atenção dele, mas depois a gente foi ler, e na verdade tem uma literatura longa, antes em Israel, e depois que uma das autoras foi fazer doutorado nos Estados Unidos, também para os Estados Unidos, e depois também a gente tem estudos feitos em vários lugares, até com versões desse software, que eu citei, o RAP, né? Então, esse software ele trabalha com frases, com leitura de frases, entre 9 e 12 palavras. O incremento de velocidade é feito conforme a pessoa acerta perguntas de múltipla escolha sobre a frase que ela acabou de ler, né? E aí é a velocidade de leitura imposta por apagamento, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso. Então, as frases vão sendo apagadas da esquerda para a direita e você é meio que obrigado a ler mais rápido, porque a frase vai sumindo, né? E esse incremento de velocidade vai sendo feito conforme você acerta as perguntas de interpretação que seguem a frase. E vai sendo também reduzida à medida que você erra, né? Você pode ter incremento e redução de velocidade. Lá eles fazem, nesse Reading Acceleration Program, 20 a 24 sessões de treinamento, e o resultado típico, assim, com diversos grupos de diversas faixas etárias, desenvolvimento típico ou não, é sempre um aumento da velocidade de leitura e manutenção ou aumento de acertos. Botei aqui que é feito com frases, essa versão do RAP mas os estudos primeiros de aceleração lá em Israel, eles faziam também com pequenos textos. Depois é que eles uniformizaram nesse RAP e aí trabalharam com frases. E foi isso aqui que encantou tanto o Roberto e que devo dizer que também achei bastante interessante de a gente poder trazer isso para o Brasil, porque, e de fazer um método, construir um método, porque esse RAP, ele não é um método de aceleração de leitura, ele é um software que foi criado para estudo, né, em laboratório, então isso não é feito como intervenção ainda, porque ele não tem essa estrutura de ser desenhado para uma intervenção. Inclusive os efeitos existem estudos de manutenção de efeito 6 meses depois, né, que mostram manutenção de efeito, mas ainda existem poucas evidências de que
esse efeito que se vê no RAP, que ele é transferido para o dia a dia na leitura, que a gente vai ver os efeitos dessa pequena intervenção de 20 a 24 sessões no dia a dia das pessoas, né, que a pessoa vai sair desse treino, vamos dizer assim, lendo mais rápido qualquer coisa que ela vá ler e compreendendo melhor qualquer coisa que ela vá compreender. Ele ainda não é um método, a gente é que está querendo, né, chegar a construir um método de intervenção, que aí não basta só ter esse software experimental. Mas a gente tinha que partir de algum lugar, então a gente partiu de fazer ainda um software experimental. Então, a ideia por trás da aceleração da leitura pelo RAP, e que uma série de estudos, tanto com medidas comportamentais, quanto com imagens funcionais do cérebro, quanto com medidas de EEG também, né, e de potencial evocado, que se entende que está por trás desse efeito da aceleração da leitura, feita por esse método, né, por esse modo de apagamento, e a melhoria da compreensão, é que esse aumento da fluência, no caso da velocidade da leitura, ele parece ter um efeito de otimizar o uso da memória de trabalho, né? E aí permitir um processamento mais holístico, ortográfico das palavras, fazer a palavra inteira caber na memória de trabalho, né? E aí a palavra inteira cabendo na memória de trabalho, isso alimenta o léxico mental de como as palavras se parecem. A gente tem um léxico mental de como as palavras se parecem, né? Que permite que a gente leia instantaneamente, né? Por outro lado, também melhora a atenção, recruta mais recursos de atenção para a decodificação, e esses dois caminhos, né, eles permitem a maior ativação de sistemas de detecção de erro em áreas pré-frontais, né? Então, o efeito da aceleração da leitura seria muito mais cognitivo, né, uma melhoria, uma otimização do uso da memória de trabalho, e também uma melhoria na atenção para a leitura, né? É claro que a gente vai ter que ver também se isso se transfere para outras coisas, mas esse modelinho aqui, né, é um modelinho que tem sido bastante bem sustentado, tanto por medidas comportamentais, quanto por medidas de estudos de imagem funcional do cérebro. E aí, né, nós partimos, então, otimisticamente, vamos construir o nosso... A gente ficou em dúvida se a gente construía ou se a gente fazia uma parceria com a Horowitz, né, e os outros autores, né, desse software, mas eles não tinham patenteado, e aí a gente queria desenvolver uma coisa que não tivesse que pagar royalties, e que a gente pudesse vir a construir um método de intervenção que fosse não comercial, mas que pudesse ser liberado para uso, né, que esse é o espírito da Rede da Ciência para a Educação, né, poder construir conhecimento e também métodos que sejam acessíveis a todos, né, sem custos adicionais, né? Então, a gente partiu para construir o nosso Aceletra. Então, a gente construiu um software com programadores lá do IDOR, né? E atualmente a gente, na verdade, trabalha com programadores que não estão mais lá, mas estão em outros lugares do Brasil, mas que continuam trabalhando no Aceletra conosco. Essa versão do Aceletra que a gente viu que estava minimamente boa, porque a gente teve uma versão anterior que impunha que tinha alguns problemas, então a gente teve um trabalho de construção do software ainda antes da pandemia. Quando a gente entrou na pandemia, o software já tinha passado por 2 estudos
prévios, né, e de adaptação e de mudanças, 2 estudos piloto. E aí, a versão que a gente chegou e que parece melhor, então vou importar para poder mostrar os resultados, senão não vou dar tempo de mostrar os resultados. Então, o software apresenta sentenças em 2 condições, então nisso ele é semelhante ao RAP, ele pode apresentar as sentenças para serem lidas de forma acelerada, com apagamento da esquerda para a direita, e de forma não acelerada. Na forma acelerada, existe uma seção inicial que mede o tempo de leitura por letra da criança sem o apagamento, então a criança lê sentenças e ele responde perguntas de múltipla escolha, então ele lê 20, acho que são 24 sentenças, eu mesmo já esqueci, eu que desenhei o software, mas da próxima vez eu boto aqui na cola, lê 24 sentenças e vai respondendo essas perguntas, e aí o software seleciona, faz a média dos 3 menores tempos de leitura com compreensão, cuja resposta à pergunta de múltipla escolha foi correta, e aí ele utiliza para velocidade, para estimar essa velocidade inicial de apagamento, e assim de leitura. E nas sessões seguintes, né, são feitas mais 9 sessões, né, e ao longo dessas 9 sessões subsequentes, a cada 3 acertos, em 5 sentenças sucessivas, tem um incremento de velocidade de 2%. E a cada 3 erros sucessivos, em 5 sentenças sucessivas, né, há um decremento de velocidade de 2%. Então, o banco de sentenças que a gente criou são 337 sentenças, com acertos ali acima de 80%, na verdade a maioria é de 90% a 100%, então a gente não queria sentenças difíceis, a gente queria sentenças possíveis para crianças entre 3º e 5º ano. A gente começou com crianças entre 3º e 5º ano. Então, as sentenças são de 10 a 15 palavras, cada sentença é acompanhada, é seguida de uma questão de múltipla escolha, com 3 alternativas. A gente usa palavras de alta frequência de ocorrência na língua, e foi, então, desenhado, como eu falei, para crianças do 1º segmento do ensino fundamental, principalmente ali entre o 3º e o 5º ano, do nosso primeiro foco. E aí vou mostrar para vocês o nosso Aceletra, já tem uma versão posterior, mas que ainda não está debugada o suficiente, uma posterior, mas ela ainda não está debugada o suficiente para o meu gosto, então vou mostrar para vocês a versão que a gente está usando. Então, a gente tem uma coisa assim, no Aceletra, a gente criou um elemento lúdico, vou voltar aqui um pouquinho, que foi a criança colecionar ao longo das sessões de treinamento, ela colecionar figurinhas num álbum. Então, ela pode escolher colecionar figurinhas de terror, figurinhas de fada, do mundo das fadas, figurinhas de ciência ou figurinhas de espaço. E aí ela escolhe uma categoria e ela vai colecionando figurinhas ao longo dos 9 das sessões de treinamento, e quando chega no final, ela recebe esse álbum com as figurinhas e um diploma de participação. Depois eu vou mostrar o álbum lá no final para vocês. E aí, então, ela escolhe e ela vai colecionar, né, essas figurinhas, e aí ela faz, a primeira sessão é uma sessão sempre sem apagamento das frases, em que ela lê a frase, e numa tela com touch, a gente usa touch na tela, né, ela vai respondendo as perguntas, então não aparece rápido assim não, tá? Então ela vai lendo, inclusive nessa primeira sessão de calibragem, que a gente chama de treino de calibragem, essa primeira sessão, ela inclusive nem é acelerada, é para a criança ler no tempo dela, e ela aperta esse botão de concluir,
e aí aparece a pergunta de múltipla escolha e ela responde. E aí, então, aqui é que a gente está mostrando rápido, então agora vocês vão vendo já com apagamento. Um apagamento que está bem rápido aqui, viu? O primeiro apagamento geralmente não é tão rápido assim. E aí ela vai lendo e respondendo as perguntas. Aqui, inclusive, nessa versão que eu estou mostrando para vocês, a gente ainda estava trabalhando com 4 alternativas. Vou botar da próxima vez uma versão melhor, tá? Então, ela vai respondendo e vai acelerando ao longo, tá? Acho que dá para a gente ter uma ideia de como é que é essa aceleração. Então, como eu falei para vocês, o nosso grande objetivo é criar um método de intervenção, mas a gente está na primeira etapa, que é ver se o nosso acelera, né? E de também, primeiro, testar essa primeira versão do software, né? Que agora já não é a primeira, mas é a versão já que parece estar acelerando as crianças de uma maneira adequada, e a gente está, enquanto a gente vai construindo esse método de intervenção, a gente quer entender o que está por trás disso, né, desses efeitos possíveis da aceleração da leitura e da compreensão. Então, a gente quer entender quais são os correlatos cognitivos, o que muda em termos do funcionamento cognitivo. A gente também quer entender em termos dos correlatos neurais, então a gente já tem estudo sendo feito com o FNIRS, que é uma técnica de imagem funcional do cérebro, com uma técnica não invasiva, né, que coloca uma touquinha na cabeça, e aí você tem, então, os detectores para você conseguir ver que áreas estão mais ou menos ativas, áreas corticais, né, porque é uma medida mais de superfície do córtex, né. Então, e a gente, para entender isso, a gente está querendo estudar os efeitos do Aceletra em pessoas de desenvolvimento típico, em grupos clínicos, em crianças, em adultos, e a gente tem, então, os estudos de crianças sendo tocados por nós, e tem um estudo de adultos sendo tocado pelo Lucas Gemal lá no IDOR. Então, hoje eu estou querendo mostrar para vocês aqui um pouco dos resultados do que a gente conseguiu até agora coletar de dados do Aceletra. Eu vou apresentar até a apresentação gráfica, não é muito favorável, que não é muito bonita, mas é de alguns resultados que apareceram para a gente agora mais claramente na última análise de dados que a gente fez internamente, né? A gente agora vai, inclusive, preparar melhor isso para levar para o Brain, né, que a gente vai apresentar no Brain. Então, vou falar para vocês desses efeitos da estimulação com software Aceletra para aumento da fluência da leitura em crianças com desenvolvimento típico, dificuldade de leitura e rebaixamento cognitivo. Então, os objetivos desse projeto são aumentar a velocidade de leitura com o Aceletra, examinar efeitos de aceleração na compreensão leitora e examinar efeitos da aceleração na atenção e funções executivas. E a gente está, até agora, com esses 3 grupos se esboçando. A gente tem outros grupos que nos interessam também. Então, a gente faz um recrutamento de sujeitos através de uma carta-convite e termos de consentimento enviados aos pais de alunos por meio de escolas, nas quais a gente tem conseguido trabalhar. Aí, uma vez os termos de consentimento ensinados, a gente faz um pré-teste, que vai nos permitir, entre outras coisas, alocar os sujeitos nos grupos segundo critérios de inclusão e exclusão. Então, todos são convidados a participar, todos que autorizarem
e for possível para eles participar, a gente tem alguns problemas, se a criança não lê, obviamente não tem como acelerar a leitura, se a criança ainda decodifica de uma maneira muito primitiva, muito primária, né, ainda está começando, também não dá para fazer, né, o Acelera. Então a gente, depois que tem as autorizações, a gente vai olhar se o sujeito tem condição de fazer a aceleração. Senão, a gente vai pedir que espere um pouco para a gente ter, para a criança ter um tempo de desenvolver um pouco mais a leitura para poder participar. Mas, então, a gente vai alocar de acordo com critérios de inclusão e exclusão. Eu botei aqui rapidamente para vocês, cadê os critérios? Danadinhos, mudaram de lugar. Então, o desenvolvimento típico, a gente basicamente vai olhar crianças que têm um funcionamento cognitivo global, medido pelo QI, acima ou igual à média inferior, outros aspectos do funcionamento cognitivo medidos por testes padronizados, cujo desempenho esteja acima ou igual ao percentil 25, a gente vai incluir no grupo de dificuldade de leitura crianças que têm funcionamento cognitivo global preservado, né, e aqui, na verdade, faltou dizer, esse percentil 25 aqui está no lugar errado, na verdade, aqui, as medidas de velocidade e precisão de leitura de palavras pelo TDE2 e de textos pelo Context, AFLET e DINEI estejam num percentil maior do que 25, isso aqui está errado, né? Funcionamento, e o grupo de rebaixamento cognitivo, a gente está alocando aqueles sujeitos cujo funcionamento cognitivo global, QI global, QI verbal e o QI de execução estejam abaixo de médio inferior. Agora, eu vou falar um pouco, vou voltar aqui para falar do pré-teste. Então, toda a intervenção do Acelera, do projeto, desse projeto, inclui 12 encontros. As crianças são vistas 12 vezes, 2 vezes por semana, então, individualmente. E o pré-teste, ele inclui um teste padronizado de inteligência, que é a VASI, uma medida de velocidade e precisão de leitura de palavras, que é o TDE2, e medidas de velocidade e precisão de leitura de textos, que é o Context, o AFLET e o DINEI, medidas de funções executivas, aí, de memória de trabalho, é o índice de memória operacional do VISC-4, medida de flexibilidade e controle inibitório, é o FDT, velocidade de processamento mental, é o índice de velocidade de processamento do VISC-4, a gente inclui também medidas de nomeação automatizada rápida e de consciência fonológica, ou CONFIAS. Então, é uma bateriazinha de testes bem importante, porque esse pré-teste, ele não só serve para depois a gente poder ver o que mudou, né, no pós-teste, mas também para a gente poder alocar as crianças nesses grupos, segundo os critérios que eu falei para vocês, né, nos grupos de interesse. Então, depois a gente faz a intervenção com a Acelera, e depois a gente faz um pós-teste, aí retomando as medidas de velocidade, precisão e compreensão de leitura de palavras e textos, as medidas de funções executivas, memória de trabalho, flexibilidade e controle inibitório, e faltou eu botar aqui de velocidade de processamento também. Bom, então, esses são alguns dos testes que a gente usa. Bom, então, a gente vem fazendo essa intervenção, esse estudo de intervenção com diversas crianças, mas até agora o que tem aparecido para nós são como
assim, que tem um volume um pouco maior de sujeitos, de pessoas vistas, de crianças vistas, são esses 3 grupos que eu defini os critérios aqui para vocês. Então, a gente tem esses 3 grupos, vocês vão ver com números pequenos de sujeitos, e vocês vão desconfiar do porquê, né, porque dá um trabalho danado, já que cada criança tem que ser vista 2 vezes, tem que ser feito em sequência, dentro do horário escolar, e a gente só conseguiu ver crianças mesmo em volume a partir do ano passado. Então, a gente tem outros grupos que estão se esboçando e as crianças não estão aqui, a gente tem umas 80 crianças vistas, mas a gente tem um grupo se esboçando também de crianças com dificuldade atencional, a gente tem também algumas crianças com diagnóstico até de transtorno do espectro autista, então tem outros grupos se formando para além desses. Mas, então, a gente conseguiu ver que a gente vai trazer para mostrar aqui para vocês, rapidamente, porque eu estou falando muito, do 3º ao 5º ano, 14 crianças num grupo de desenvolvimento típico com aceleração, com a Aceletra feito na sua forma acelerada, e a gente tem 10 crianças na forma não acelerada de desenvolvimento típico, na forma não acelerada do Aceletra, que simplesmente a criança lê a frase durante todas as sessões, durante as 10 sessões, aperta o botão de concluir, responde a questão de interpretação, tudo isso sem apagamento nenhum. Elas sempre recebem a instrução de que é um jogo de ler rápido e certo, mas aqui no grupo acelerado elas têm aquele apagamento, né, que força elas a ler mais rápido. Então, a gente tem no desenvolvimento típico 14 e não acelerados e 10 não acelerados. Na dificuldade de leitura, a gente tem 19 acelerados e 6 não acelerados. No rebaixamento cognitivo, a gente tem 7 acelerados e 3 não acelerados. E assim, embora não haja assim, uma randomização completa, né, a gente efetivamente não sabe em que grupo a criança está, né, no momento em que a gente está fazendo o pré-teste, porque a gente não consegue essa velocidade de correção dos instrumentos. Então, efetivamente, quando ela vai sendo alocada num grupo e no outro, a gente não sabe ainda quem ela é, de que grupo ela está. Ô, Rosinda, deixa eu só te perguntar uma curiosidade, essa alocação do acelerado e não acelerado é aleatória, sim? É aleatória. Tá. E o não acelerado vai ser o grupo controle para vocês compararem, tá? Exatamente, acaba sendo aleatória exatamente porque eu não tenho nem como saber de que grupo ela é ou não, né? Então, a gente até começou mais com os acelerados, então por isso que não é uma aleatorização tão perfeita, porque a gente começou com os acelerados porque a gente queria ver se a gente estava muito interessado na aceleração. Então, mas agora nós estamos, por exemplo, só fazendo não acelerados à vera, porque até para preencher. Então, a aleatorização não é tão boa, né? Porque a gente foi coletando os dados dessa maneira. Agora, efetivamente, tem um direcionamento, assim... Não tem nenhum critério que colocou no lugar ou no grupo? Não, é só... Enfim, a gente começou com aqueles ali, porque a gente estava querendo logo olhar, e depois a gente foi botando, e a gente tem... por exemplo, no ano passado, no 2º semestre, a gente já voltou a alimentar o grupo de acelerados também, porque ele ainda está pequeno. E como a gente não sabe quem vai ser rebaixamento cognitivo, quem vai ser dificuldade de leitura, a gente vai acabando tendo esses números desiguais, né? Sim. E a gente tem uma tese também que precisa ser defendida, então a gente precisava
correr, Precisa ter dados, né? alguma coisa, né? Então, mas olha, eu estou muito feliz com os resultados, porque eles são muito interessantes mesmo assim. Então, vamos lá. Então, o nosso grupo típico era importante, né, que a gente olhar como é que é o grupo acelerado e o grupo não acelerado, que foi se formando. Então, quando a gente foi olhar, a gente viu que, na verdade, eles são grupos que são muito parecidos em termos de idade, porque também a gente está trabalhando com crianças de 3º a 5º ano, então, eles são muito parecidos em termos de idade, não há diferença significativa. A gente está trabalhando o tempo todo com estatísticas não paramétricas, porque a gente tem grupos desiguais e pequenos. Então, tudo está sendo feito com medidas não paramétricas, né? Manu Whitney, Kruskal-Wallis, e não passa muito daí. Então, a gente tem, nesse momento, a idade em meses não teve diferença entre os não acelerados e os acelerados. O QI total também não teve diferença, né, bem parecido, e o QI verbal também não teve diferença, embora aqui tivesse essa trend aqui, mas não houve diferença significativa entre os grupos. Posso fazer uma pergunta rápida? Você comentou que, dentre as crianças, você tinha crianças do espectro autista também. Mas não estão aqui, não. Elas não estão nessa amostra? Não. Não. Sim, tá. Aqui e esse grupo em particular é o de desenvolvimento típico, que eu vou mostrar para vocês por grupo. A gente não tem como comparar os grupos assim, estatisticamente, porque os números são muito desiguais e alguns são muito pequenos, então a gente vai mostrar o padrão para cada grupo, tá bom? E só esses desenvolvimento típico, dificuldade de leitura rebaixamento cognitivo, né? Então, os grupos de desenvolvimento típico, então, esse aqui é um grupo de desenvolvimento típico, né, sendo que 14 crianças eram do grupo acelerado e 10 crianças do grupo não acelerado, então não teve diferença em termos de QI e nem de idade em meses. E aí a gente foi olhar o efeito do Aceletra. Então, a gente botou aqui na mesma escala, e até botou essa escala tão alta assim, porque nos outros grupos tem crianças muito lentas, né? Mas a gente pode ver aqui que o tempo de leitura nos acelerados, ele cai bastante ao longo das 10 sessões, né? Então, a gente vai vendo que as crianças começam, né, aqui e terminam todas juntinhas ali naquele bolinho. E as crianças de desenvolvimento típico não aceleradas, elas também têm uma certa tendência, algumas delas, a diminuir o tempo de leitura, porque aqui é tempo por letra, lembrem, né? Então, é tempo por letra. Então, mas elas ficam meio emboladas no que acontece com a velocidade ao longo do tempo. Né, elas ficam ali se mantendo, oscilando numa mesma faixa, na maioria dos casos. E aí, esse aqui é que é a apresentação não tão boa dos resultados, mas foi feita em casa, né? Então, isso aqui é o que a gente vê quando a gente olha a comparação do tempo de leitura do grupo não acelerado no tempo 0, no momento da calibragem, na primeira sessão, e depois o tempo de leitura na sessão 9, né? Ou, no caso, na 9ª sessão, já que não é a inicial, né? Seria a última sessão. E aí o que a gente vê é que aqui não tem diferença nenhuma, né? Aí já na comparação estatística, né, com a estatística inferencial. E aí aqui a gente vê uma mudança dramática, só o número já diz tudo, né, então eu vou de 125
para 29, né? O tempo que eu gasto para ler as letras, né? Então, eu tenho uma queda desse tempo, e isso implica em que eu me tornei mais rápido. E aqui tem uma diferença significativa. Quando a gente vai olhar o tempo de leitura, a diferença inicial entre o grupo não acelerado e o grupo acelerado, não existia diferença, né? Esses dois valores do tempo de leitura na seção 0 são iguais, não é estatisticamente, não há uma diferença estatisticamente significante. E, obviamente, quando a gente compara os tempos na última sessão, tem uma diferença significativa. Quando a gente vai olhar a mudança em termos de acertos para o grupo não acelerado e para o grupo acelerado, a gente vê que os dois acertam mais na última sessão comparada com a primeira, e eles terminam até bem parecidos, acertando 31 perguntas, né, do total, né, total, que é 34. Então, eles terminam bem iguais. Então, eles não tinham diferença no início e eles não tinham diferença no final. E eles vão ter diferença entre a sessão 0 e a última sessão, né, onde eles vão estar acertando mais, os dois grupos. E aí, a gente vai olhar o que aconteceu no desenvolvimento típico nas nossas medidas de leitura, tanto para velocidade quanto para compreensão. Em termos de velocidade, né, isso aqui no AFLET, que é uma medida de fluência de leitura, de velocidade de leitura, a gente usa o primeiro minuto do AFLET, né, e a gente vê que tanto para o grupo não acelerado quanto para o grupo acelerado, uma mudança na aceleração no AFLET, na velocidade de leitura. A mesma coisa vai acontecer no DINEI, né? E a gente vai ver uma mudança na velocidade de leitura no context, somente no grupo não acelerado. A diferença entre o DINEI e o context é que o context é leitura silenciosa. E aqui a diferença não foi estatisticamente significante, né? A gente também tem um grupo pequeno, mas teve até uma mudança aqui, mas que não foi estatisticamente significante. Mas a gente vê, então, uma mudança na velocidade de leitura em todas as medidas que a gente comparou pré com pós-teste. A gente vê que o DINEI compreensão, que a medida de compreensão do DINEI, que é um questionário, né, de compreensão do texto lido, a gente vê mudança somente no grupo não acelerado, do pré para o pós-teste. A mudança significativa foi somente no grupo acelerado do pré e para o pós-teste, né, entre o pré e o pós-teste. Agora, o que é bem interessante a gente ver é que, por mais que a gente não tenha feito ali um pareamento dos grupos, eles são bastante semelhantes no início. Só nessa medida aqui da velocidade de leitura pelo context, que é a leitura silenciosa, é que teve essa diferença aqui, que a gente ainda vai ver como é que a gente vai lidar com isso, né? Também esse grupo ainda está crescendo, esses grupos ainda estão crescendo, porque eles têm que partir iguais, né? Para eu poder comparar depois as mudanças. Mas então a gente vê que parece haver, assim como houve uma mudança na velocidade de leitura no Aceletra, houve também uma mudança na velocidade de leitura nas medidas padronizadas de velocidade de leitura. E a compreensão, se mudou alguma coisa, mudou para o grupo não acelerado. A gente vai olhar também as medidas cognitivas,
E aí a gente vai ver que os grupos eram bem parecidos no pré-teste, né? Aliás, não teve diferença significativa tanto para as medidas de memória operacional ou memória de trabalho, quanto para a medida de velocidade de processamento, de inibição, de flexibilidade e de nomeação automatizada rápida, né? Mas que a gente teve mudanças do pré para o pós-teste somente em algumas variáveis. Então, a gente teve mudança na velocidade de processamento, tanto para o grupo acelerado como para o grupo não acelerado, na medida de inibição, tanto para o grupo acelerado quanto para o grupo não acelerado, e a gente teve também mudança na flexibilidade somente para o grupo acelerado. Isso vai ser interessante quando a gente puder olhar os 3 grupos juntos mais adiante, né? Porque a ideia é que eu mudaria não só a velocidade de leitura, mas eu também traria mudanças nas medidas cognitivas. E que talvez isso fosse diferente para o grupo acelerado. Por enquanto não está muito diferente, né? Mas vamos olhar que os outros grupos nos dizem. Então, aqui agora eu vou falar então um pouco das crianças com dificuldade de leitura. Nesse grupo de dificuldade de leitura, novamente, a gente tem que não teve diferença na idade em meses entre o grupo acelerado e não acelerado, não teve diferença de QI total e não teve diferença de QI verbal. Quando a gente olha a aceleração, ó, a gente já vê, porque essas são crianças com dificuldade de leitura. A gente tem que, no grupo acelerado, novamente, a gente mudou, né, tornou essas crianças mais rápidas na leitura. Ainda tem esse aqui que começou bem lento. É uma criança até de 5º ano, ele começou bem lento. Mas, de qualquer maneira, todos eles se aceleraram, né? E aqui a gente tem que eles ficaram lá emboladinhos, né? Como aconteceu com o grupo típico. Então, de qualquer maneira, são crianças, aqui a gente ainda tem muito poucos, né? Mas que vão começar lendo mais lentas do que lá no grupo típico. Todos eles. Então, a gente viu a mesma coisa, que eles aumentam a velocidade de leitura quando são acelerados, né? Então, dentro do Aceletra, eles aumentam a velocidade de leitura, eles aumentam, o grupo não acelerado não aumenta a velocidade de leitura, igual lá no grupo típico, mas o grupo acelerado sim, né? Então, eles começam igual, e depois o grupo acelerado, que inclusive era mais lento, porque isso aqui é tempo por letra, ele começa com um tempo maior, embora não tenha tido diferença significativa, se alguma coisa tem aqui um número, pelo menos, maior do que aqui, né? Mas não teve diferença significativa, mas ele termina lendo, sem dúvida aqui, mais rápido do que o grupo não acelerado. E, de novo, os 2 grupos melhoram o número de acertos ao longo das sessões. Aí a gente tem que, nesse grupo de dificuldade de leitura, a gente vai ter as mudanças que a gente viu na velocidade, que aí vão aparecer no AFLET para os 2 grupos, né? Vai aparecer no DINEI para o grupo acelerado. O DINEI é leitura em voz alta aqui, porque é a leitura do texto todo, que é feita em voz alta, e aqui é a leitura silenciosa. Então, o grupo acelerado aumenta a velocidade na leitura em voz alta, né? E o grupo não acelerado na leitura silenciosa. Aqui ficou descompensado, né? O não acelerado é aqui, o acelerado é aqui, e a legenda foi para o brejo. Então, em termos da compreensão, a gente tem que eles começam iguais,
em todas as medidas de compreensão, o grupo acelerado e o não acelerado, e eles mudam de uma maneira diferente. Aí a gente vai ver o grupo acelerado, que é sempre o segundo, apesar disso aqui estar desalinhado, esse aqui é o grupo acelerado. O grupo acelerado vai mostrar uma mudança, né, em todas as medidas de compreensão entre pré e pós-teste, enquanto que o grupo não acelerado ficou muito igual, né, muito mais parecido entre pré e pós-teste, né? Então, a gente vê uma mudança de compreensão fora do Aceletra, que parece estar mais presente em todas as medidas que a gente usou de testes padronizados. E aí a gente tem que, nesse grupo de dificuldade de leitura, a gente também tem mudanças, enquanto eles começaram iguais em todas as medidas cognitivas no pré-teste, a gente vê mudanças significativas muito mais em funções executivas e velocidade de processamento, também aparece aqui, mas em funções executivas, aparecendo no grupo acelerado, mas não aparecendo no grupo não acelerado. Isso era um resultado que a gente esperaria, né, e que vem aparecendo aqui para a gente mais nesses grupos de desenvolvimento não típico, especificamente nesse grupo com dificuldade de leitura. E aí, por último, o grupo de rebaixamento cognitivo, que ainda é pequeno, mas que vem sempre aparecendo, né, que é um grupo que, então, tem um QI rebaixado, né, um QI total e um QI verbal rebaixado em relação à média, né, e a idade de meses não tem diferença entre o grupo acelerado e o não acelerado, e nem diferença entre os QIs dos dois grupos. Mas também, da mesma forma como os outros grupos, eles respondem ao Aceletra, né, a aceleração da leitura acontece, eles leem mais rápido, e os não acelerados, alguns deles até se aceleram um pouco, ou um deles, né, e os outros ficam ali na mesma faixa de velocidade de leitura. E aí, quando a gente vai olhar, a gente vê o mesmo padrão aqui, né, em termos de velocidade, que o grupo acelerado muda, o grupo não acelerado não muda, mas aqui a gente não vê uma diferença tão importante na mudança da compreensão, né, que lá, até aqui nos dois grupos que a gente viu, eles mudavam no não acelerado e no acelerado, mas aqui a gente não vê diferença estatisticamente significante, são crianças que têm dificuldade de compreensão em geral, né, então é de se esperar que elas vão ter uma dificuldade maior na compreensão da leitura e que provavelmente vão resistir mesmo à prática com tão poucas sessões. E aí, quando a gente foi ver a velocidade de leitura, de novo, eles começavam iguais nas medidas, nos testes padronizados utilizados, mas eles mudam em algumas medidas, como o AFLET e a leitura silenciosa aqui no context, e isso só aparece para os acelerados, pelo menos por enquanto, né? As medidas de compreensão, a gente não vê mudanças na maior parte dos casos, a não ser aqui, que eu nem pintei de verde, né? Mas nas respostas às questões literais do context, que aqui a gente dividiu, porque aqui apareceu diferença quando as respostas eram as questões literais e as questões inferenciais. E aí o que alimenta uma diferença aqui são as questões literais. Nas respostas às questões inferenciais, eles não tiveram mudança. E, de novo, a gente foi olhar o efeito nas variáveis cognitivas e a gente viu, então, que nos acelerados
a memória operacional, e aqui são as crianças com rebaixamento cognitivo, a gente vê uma mudança, né, nas medidas, na medida de memória operacional, somente nos acelerados. E a gente aqui tem um problema, né, que a nomeação automatizada rápida tinha uma diferença, né, o tempo, aqui é tempo, então os acelerados, eles começavam pior, né, mas também não mudaram significativamente em nenhum dos dois casos. E aí, assim, uma síntese, porque é muita coisa falada muito rápido, né, dos achados até agora, e que a gente vê como muito interessante, é que no Aceletra, né, a gente vê mudanças de velocidade de leitura para os 3 grupos. Então, os 3 grupos, quando são acelerados, eles leem mais rápido dentro do próprio Aceletra, né? Quando eles não são acelerados, essa mudança não acontece com o treino. E em termos de acertos, os não acelerados também mudam no grupo típico e de dificuldade de leitura, enquanto que os acelerados também, nesses 2 grupos, mudam, mas não mudam, não acertam mais ao longo do treino aqueles com rebaixamento cognitivo. Mas isso, como eu já falei, até seria de esperar, né, porque é um treino muito curto, e são crianças com dificuldade de compreensão em geral, não só da leitura, por conta do rebaixamento cognitivo. Na velocidade de leitura, fora do Aceletra, a gente tem mudanças nos típicos e no desenvolvimento e na dificuldade de leitura para os não acelerados, né? Então, isso aparece em algumas medidas, mas a gente encontra isso em várias medidas, né? Para os 3 grupos quando eles são acelerados. Então, parece que quando eu acelero, os 3 grupos parece que têm um benefício maior fora, né, nas medidas de pré e pós-teste. Eles mudam mais quando são dos grupos acelerados. E na compreensão da leitura é que aparece mais esse efeito da aceleração, principalmente no grupo com dificuldade de leitura. E aparece aqui também, nessas respostas literais, na leitura silenciosa, no grupo com rebaixamento cognitivo, assim como no grupo típico aqui, né? Na não acelerado, ele também melhora nessa medida de compreensão. Quando a gente vai olhar para as mudanças cognitivas, de novo, elas aparecem mais no grupo acelerado. Então, o grupo acelerado tem muito mais mudanças entre pré e pós-teste, né, em todas as categorias de medidas, do que a gente vê no grupo não acelerado, né, e inclusive nas medidas de funções executivas, né, na flexibilidade, na inibição, na velocidade de processamento e até se esboça aqui alguma coisa na memória de trabalho. E isso condiz bastante com o que é visto nos estudos do RAP, daquela técnica que deu origem ao Aceletra. Basta a gente ver agora se isso vai continuar aparecendo com a continuidade aqui da alimentação desses grupos, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês os álbuns, que é o álbum que a criança recebe no final, que é todo bonitinho, e o diploma de participação. Aqui é um relatório de avaliação, um perfil cognitivo, que é enviado aos pais, baseado nesses testes que são aplicados nas crianças, como uma devolutiva. E agora a gente, então, está trabalhando para aumentar os grupos, né, está coletando dados, e também estamos partindo agora para estender essa investigação das mudanças de padrão de atividade de áreas do cérebro e da conectividade entre elas com crianças. Isso vinha em andamento com adultos, né,
para desenho da coleta e análise de dados com FNIRS, né? Essa é a técnica do NIRS, né? Uma touquinha, é muito simples de usar, né? E a gente basta ter um computador e a touquinha e, obviamente, o aparelho, né? Do NIRS, e a gente consegue ver os padrões de ativação. E a gente quer coletar dados durante o treino do Aceletra. Então, essa coleta de dados vai ser feita ao longo das 10 sessões de aceleração de leitura, para a gente ir vendo essas mudanças ao longo do tempo. E essa é a equipe toda que está envolvida, né, que esteve, que está, e tem gente que até não estava aqui ainda, mas que está envolvida. Foi meio rápido. Essa foto sempre impressiona. Como impressiona? Você gosta de mostrar? Ótimo, legal. Mas, quanto tempo que demora uma sessão assim? Qual que é o tempo de... Olha, a sessão do Aceletra, ela é rápida, ela leva uns 15 minutos, mas como a gente faz muito pré-teste, né, muito teste, né, e a gente, assim, os testes que a gente não compara pré e pós-teste, a gente avança um pouco na aplicação do Aceletra. Então, assim, a gente já começa a aplicar o Aceletra quando a gente está aplicando o vazio. Porque, senão, a gente estende um número de encontros muito grande. E aí é super difícil para as escolas, né? Porque você veja que a gente tirar a criança de sala de aula 12 vezes já basta para nós sermos assim olhados pelos professores com certa desconfiança. A gente já causa. E não adianta querer fazer isso no contraturno, porque a vida é muito difícil. O pai levar a criança para a escola no contraturno não vai acontecer, né? Então a gente acaba tendo que negociar. Essa é uma coleta trabalhosa, né? E a gente está em 4 escolas atualmente, mas o nosso plano é aumentar isso, inclusive para escolas públicas, porque nós ainda não conseguimos entrar em escola pública. Porque você tem que ter a aprovação da CREA, a gente pode colégio de aplicação da UFRJ, mas eles disseram que esse tipo de coisa vai contra os princípios deles. Então, eles não quiseram a gente lá no colégio de aplicação, porque eles não gostam dessa ideia de acelerar a leitura. Acho que eles acharam que era uma heresia, porque é aquela história da educação brasileira, né? Você tem que ler com sentido, mesmo quando você ainda não sabe ler. Então, a criança, essa ideia de que você não pode treinar nada, porque treinar é uma coisa ruim, né? Então, aí embarrera. Agora, eu acho que a gente vai conseguir entrar em escola pública, porque tem uma diretora aqui de uma escola do Leme, cujo filho participou do projeto de uma escola particular. E ela viu. E ela está dando todas as coordenadas para a gente de que escolas gostariam de receber um projeto desse. Então, a gente vai tentar entrar nessas escolas que nos querem. Sim, e eles vão vendo o resultado, eu acho que vai melhorando a aceitação, né? Nossa, a gente está agora nas escolas do SESI, a gente está em 3 escolas da rede SESI, da Firjan, né? E é bom, porque eles financiam o transporte dos alunos, tem gente indo para Petrópolis, né? Tem uma escola em Petrópolis, tem uma pessoa que fica 2 dias lá em Petrópolis vendo crianças, eles financiam o transporte de Uber, né? Então, isso já ajuda bastante a gente na coleta, demais, né? Mas super interessante, nossa, muito legal. E aí? Sabia, assim, eu nunca tinha visto detalhada assim, eu sabia um pouco assim, mas detalhadamente, assim, achei muito interessante. E os resultados iniciais são muito bons, né? Eu estou muito feliz, porque olha o trabalho que isso deu.
E assim, a maneira como a gente pôde coletar, né, com tudo, nossa, eles são muito bonitinhos. Nossa, assim, mesmo uma amostra pequena já está dando diferença, né? Quando aumentar isso, vai dar, com certeza vai dar. Tem uma pergunta do Oscar, ele disse assim, existe alguma devolutiva para a escola em relação aos resultados de acelerados depois da intervenção completa, um relatório de desempenho ou algo parecido? Acho que ele perguntou antes de tu mostrar a devolutiva para os pais, né? Tem a devolutiva para a escola também, é feita por criança, com a coordenação e com os professores. A gente fez no ano passado, eu fiz em dezembro ali, correndo muito, para dar essa devolutiva, e foi feita online, né, mas a gente discutiu criança por criança, e assim, inclusive para a gente checar o que a gente estava vendo na nossa fotografia, porque é uma testagem muito curta, não é uma avaliação, é uma testagem, né, muito curta, muito breve, e a gente queria conferir o que a escola via daquelas crianças, né, e assim, foi muito interessante, porque combinou demais, a gente falava das crianças, os professores, nossa, parece que nós combinamos, a gente vê, o fulano tem isso, tem aquilo outro, você pode ajudar a gente nisso, naquilo, como é que a gente pode fazer com ele? Então, a gente tem uma devolutiva, com certeza, e não só para a escola, mas para os gestores, por exemplo, da Rede SESI, a gente fez uma sequência, eles pedem muita reunião, eles querem saber tudo, eles querem demonstração, foram ver a Júlia lá, aplicar o Aceletra na escola, na criança, para ver como é que a criança estava, eles são muito cuidadosos. Legal, com a parceria, né? Então, tem uma gerente nacional dessa parte de pesquisa, que ela fica em Brasília, mas ela já veio, e ela está bem em colaboração com o projeto, e está até fazendo uma versão de um outro projeto que a gente também quer fazer aqui, que é em colaboração com o Derrene, da França, né, um especialista em dislexia. Ela está já alimentando o projeto lá em São Paulo, com adultos na classe de alfabetização. Mas, enfim, a gente está bem, assim, imbuído desse espírito. Vai lá, Gabriel, vamos lá. E, Gabriel, olha, Jorge, quanto tempo... É do Jorge primeiro? Não, posso responder. Eu vi a do Jorge aqui, ele mandou mas tanto faz. Não, pode responder, eu falo depois. Então, Jorge, a gente está assim, né, sempre num desespero enorme para publicar, né? Até porque a gente teve um financiamento FAPERJ bem massivo, tem um financiamento FAPERJ que nos possibilitou comprar o FNIRS, a gente tem financiamento do IDOR, que gasta aí um monte de dinheiro, né, com os laptops todos que vão para a escola, um monte de testes, um monte de coisas, e esses caras ficam cobrando da gente, cadê a publicação? Agora, a gente tem que minimamente ter um grupo robusto, um número robusto de sujeitos, então a gente vai olhar no final do ano se a gente conseguiu um número robusto, mas a gente está em dúvida se a gente vai publicar esses dados sem os dados do Aceletra, do FNIRS de criança, ou se, que vai começar agora a coleta de FNIRS com criança, a gente vai fazer um piloto agora, porque não é fácil botar essa touquinha na cabeça das crianças, vai ter que ter muito trabalho ali para fazer isso de uma maneira ética e pertinente, né, e tudo, porque o programa já está funcionando, o FNIRS está funcionando, é todo vapor com os adultos, mas outra coisa é você levar isso, botar na cabecinha das crianças, e a gente está em dúvida se a gente vai publicar os dados só comportamentais, ou se a gente vai esperar os dados, ter alguns dados do NIRS, e publicar numa revista melhor. Mas a gente vai resolver isso até o final do ano. Mas a gente não vai publicar de qualquer jeito. A gente quer publicar minimamente. Esse estudo ele tem que estar robusto, porque ele sustenta uma série de outros que a gente vai desenhar
que a gente vai fazer depois, né? Porque até transformar isso num método, a gente vai ter que trabalhar com várias coisas que a gente está observando. A gente quer também trabalhar também, talvez, com mudança de nível de complexidade, aumento do número de treinos, né? Mudança de complexidade das sessões, das frases, depois talvez entrar com textos. A gente quer construir um método, e um método a gente não vai construir da noite para o dia. Então, vai ter as outras etapas. Então, a gente quer finalizar essa primeira etapa com alguma coisa robusta, porque com alguma coisa robusta a gente vai conseguir financiamento, vai conseguir, né, uma série de coisas que vão viabilizar a gente levar os desdobramentos adiante. Então, essa é a primeira resposta. Leva um tempo dos diachos, viu, Jorge? Não é fácil não ficar aguentando isso, esperando isso. Vai lá. Eu tinha ficado com uma dúvida, você já até deve ter falado, mas eu não me vem à cabeça agora. Quando é que começou com esse projeto? Oxe, a gente começou antes da pandemia, de modo que em 2020, a gente começou, acho que foi 2019, início do ano, ou final de 2018, aí eu comecei a estudar essas coisas, desenhei o primeiro software, porque não fui eu que implementei, né? Mas eu tive que desenhar os parâmetros desse primeiro software, de modo que os programadores pudessem fazer o programa. Então, eu desenhei, todos os parâmetros foram desenhados por mim a partir do estudo dos parâmetros do RAP. Aí eu sei fazer isso porque eu já programei, né, no meu doutorado, eu que fiz todos os meus programas de coleta de dados, então eu sabia o que que cuidados ali, como é que esse desenho tinha que ser feito. Então, eu fiz todo o planejamento e aí os programadores implementaram. Só que aí a gente tinha feito umas sentenças difíceis ainda, e a gente foi desenhando o banco de sentença, que não foi fácil de construir também. Aí constrói sentença, aí a gente começou trabalhando com 4 alternativas, aí a gente viu que as crianças erravam pra caramba as nossas sentenças, a gente não conseguia acelerar, porque elas mais erravam do que acertavam no primeiro piloto, aí vamos regular esse negócio. Aí a gente teve, em resposta a esse primeiro piloto, aí a gente fez esses ajustes, aí a gente fez o segundo piloto em 2019, quando chegou no final de 2019, agora está redondinho, vamos entrar na escola em 2020, pandemia. Aí a gente não ficou sem coletar praticamente nada nos 2 primeiros anos. No terceiro ano, quando abriu tudo, as escolas não queriam ver a gente nem pintado, porque eles já estavam com muito problema. Então, ano passado foi o ano de tirar o pé da lama, e eu espero que esse ano seja mais ainda. Mas, assim, está demorando muito. Se não fosse a pandemia, né, a gente estaria em 2022, provavelmente com bastante no ponto que a gente vai chegar no final desse ano, né? Mas é isso. Rosenda, não sei se você comentou, você pretende manter esse projeto até fazer os dados que você quer, até mais ou menos quando? Eu espero que até o final desse ano, se a galera que está comigo, aquele exército que eu estou tentando que não seja um exército de Branca Leone, que aquele exército todo esteja trabalhando e que a gente, até o final desse ano, esteja com esses grupos bem gordinhos. Uhum. Mas eu também dependo, porque eu não seleciono previamente os sujeitos. Então, eu vou para a escola e digo, vem, neném, aí a gente começa a ver os nenéns. Então, eu não sou eu que escolho, não tem como escolher primeiro se ele vai para um grupo ou para outro. Uhum. A seleção é feita. Então, assim, eu espero que eles estejam mais gordinhos para o final desse ano. Esse primeiro semestre, nós estamos ainda engordando esse grupo de não acelerados, né? Porque esses são os grupos menores,
mas no semestre que vem a gente vai voltar a engordar os 2 grupos. Mas eu Entendi. ando até o final desse ano. A minha pretensão, porque está demorando muito, né? É uma coisa que era para ser feita, já está pronta em 2022. São 2 anos de pandemia aí, que a gente está pagando a conta. Mas assim, tá indo, eu acho que está indo bem. Eu acho que é isso, é a realidade, então a gente tem que lidar com ela. Não tem jeito, né? A pandemia acabou com os planos de muitas pesquisas, né? Nossa, a gente ainda dá sorte que a gente está conseguindo fazer agora, né? Essas fontes que estão interessadas no projeto, estão super afim de tocar, e assim, eu acho que vale a pena, porque a gente não tem, assim, nenhum método que não seja. O que se usa muito na clínica é leitura por repetição, sabe? Repetir, leitura repetida. Nossa, sim, que é cansativo até para criança, né? Sim. Exatamente. Isso é muito mais divertido se a gente consegue montar um método. E assim, se esses efeitos que se anunciam aparecerem mesmo, pode ser muito interessante. Muito legal, porque a gente vai estar mexendo também em outras coisas, talvez a gente tenha ganhos em outras coisas, né? Porque se a gente conseguir mexer em funcionamento executivo para um cérebro em desenvolvimento, nossa, pode ser bem interessante. Ô, Rosinda, e tem estão coletando com adultos também, os resultados são similares, assim? Com adultos ainda está muito incipiente. Tem menos. Mas a ideia Mas o que apareceu, porque levou muito tempo para desenhar a coleta com NIS. Porque assim, você compra a caixinha, mas não vem com tudo pronto, não é plug and play. Entendeu? O Lucas está construindo todos os programas de coleta de dados. Nossa. Sato de Ribeirão Preto, né, de São Paulo, que trabalha muito com o NIS, ele está trabalhando com grupos fora do Brasil, porque ele tem que escrever todos os programas. A gente tem uma versão do Aceletra que ela foi construída para ser casada com o NIS, porque a gente quer coletar dados ao longo das sessões de treinamento. Então, isso nunca foi feito. Não tem nenhum estudo com coleta de dados ao longo do treinamento, entendeu? Então, isso deu muito trabalho para ele. Então, mas o que está aparecendo é a mudança na área pré-frontal e na conectividade entre área pré-frontal e lobo temporal, né, inferior, áreas de leitura. Então, assim, está condizente. Até o Roberto nem queria fazer montagem pré-frontal. Eu que disse para ele, olha ali, tem que botar, porque tinha que escolher, né? Então, ele queria temporal e occipital. Eu falei, não, sou contra. É temporal, na verdade, é temporo-occipital, né, inferior, e frontal, pelo amor de Deus. E é onde o samba está aparecendo, frontal. Então, parece que também vai na mesma direção, mas vamos ver o que os dados nos dizem. Antes de olhar, eu sempre rezo. Tem vida própria, né? Que legal, muito bom, Rosinda, obrigada. Foi ótimo. Eu acho que a gente está no nosso horário, né? Então, se mais alguém se alguém quer fazer uma pergunta, alguém fazer algum comentário final, já estamos na nossa hora já. Não, queria elogiar só, gente. Eu cheguei atrasada, porque eu cheguei da PUC correndo. Meu Deus, tem 7 horas e eu vi sobre o que se tratava antes e eu queria muito assistir. Eu achei muito mágico aí a pergunta que a Amanda fez sobre o tempo, eu queria saber, né? Não sei se você tinha dito antes. Mas, nossa, super em frente. Eu tenho irmãozinho, né? 2 irmãozinhos, então eu fiquei imaginando assim, e se? E se, né? Não tenho problema com isso, né? Eu não acho que seja uma balela, muito pelo contrário, né? Eu não acho que vá contra nada, assim, que eu imagine. Acho que, eu falo brincando, né? Que é um plus a mais quando a gente quer
né? Acho que ainda falta muito assim na área da educação e da criança, na educação infantil. Eu estava na pedagogia antes e eu sentia muita falta de poder debater um pouco sobre isso, sobre educação e psicometria de alguma forma, e foi muito legal. Valeu mesmo, Rosinda. Legal, Lorena. Que bom que você gostou. Depois visita lá a Ciência para a Educação, a rede Ciência para a Educação, que você vai ver muita coisa legal lá. Tem muita coisa sendo feita Brasil afora, por pesquisadores e que pode contribuir muito para a educação. Passou um gato aqui na nossa frente agora. Eu participar também. Que amor, ele é grandão, né? É Pino, Rosina? Né, Tutu? É um neném, é um neném. Um gigante, pesa 7,5 kg. Deus! Sai seu neném. Nossa, é mais pesado que a minha cadela. Bem mais pesado. Que lindo. Bom, tá bom, Rosinda. Obrigado por ter vindo, nos agraciado com seu conhecimento aqui na Liga. De verdade. É sempre ótimo a gente falar sobre isso e, bom, a gente encerra por aqui então, né? Obrigada.